Bom dia, pessoal! Nesse vídeo eu vou contar para vocês as diferenças entre os vistos F e J, que a gente descobriu quando eu estava pesquisando para tomar a decisão de qual visto escolher para vir aqui para os Estados Unidos. Vem com a gente que esse é o passagem par 4. Pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo assim mesmo, caminhando, porque não estava dando tempo para parar para fazer um vídeo bonitinho, sentado, e tem muita gente perguntando. Acho que tem gente agora que flexibilizou a entrada aqui nos Estados Unidos depois do dia 8 de novembro de 2021. Então quem está vacinado pode vir, pode entrar. Então aproveitando isso, acho que tem muita gente vindo. E essas perguntas começaram a aparecer no nosso Instagram com mais frequência. Então eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Estou caminhando aqui no meu bairro e vou contar para vocês um pouquinho do que eu descobri enquanto eu escolhia o visto que a gente ia aplicar para cá. Então eu já queria deixar claro isso, eu não sou especialista em visto, eu não entendo tudo de visto, eu só tô contando para vocês o que eu aprendi enquanto eu pesquisava. Talvez isso vai facilitar a vida de vocês, mas o mais importante, leia tudo do site da Embaixada Americana no Brasil. Procure no detalhe a informação, seja cuidadoso, porque é uma decisão que vai impactar todo o seu futuro aqui, né? Então vamos lá, vamos começar nas diferenças. Primeiro, a gente escolheu o visto J. Eu sou J1, meu marido e minhas filhas são J2. O que é o J1? É um visto de intercâmbio. Ah, intercâmbio é o mesmo de au pair? É o mesmo de camp counselor? É o mesmo de estudante de segundo grau que vai fazer intercâmbio? Sim e não. Sim, porque sim, todos esses são visto J, mas o J tem algumas categorias. Então, por exemplo, quando a gente foi fazer, eu descobri que eles estavam fazendo J de estudante, que tinha prazo para começar a aula, né, que estava começando no Spring, mas não estavam fazendo, por exemplo, de au pair ainda, naquele momento. Por quê? Porque o au pair, ele não tem uma data para começar que seja calendário escolar, por exemplo. É uma data acordada entre as partes. Então, eles não estavam fazendo naquele momento. Foi aí que eu descobri que é igual a categoria, mas os tipos de visto dentro da categoria são diferentes. E o visto F? O visto F é um visto de estudante e só de estudante. Então, por exemplo, quem vem fazer inglês vai ter visto F. Quem vem fazer faculdade vai ter visto F, é o F1. E o acompanhante é o F2. Morning. E o acompanhante é o F2. A gente já tem os companheiros de caminhada, as pessoas que a gente encontra durante a caminhada toda vez que a gente vem caminhar, entendeu? Voltando. Então, o visto F é só para quem está estudando. E qual que é a diferença básica? Por que gera essa dúvida? Para o aluno, em termos de o que pode fazer de estudo e trabalho, não muda nada. J ou F é igual. Mas, para o acompanhante, muda. E tem uma pegadinha que eu vou deixar para explicar no final, depois que você entender as diferenças. Morning. Se não muda nada para o aluno, qual que é a dúvida? A dúvida é sobre o acompanhante maior de idade. O acompanhante do F é o F2. E o F2 não pode trabalhar, não tem a opção de trabalhar. Ele só vem para acompanhar. Se ele quiser fazer qualquer coisa diferente, ele tem que mudar o visto que ele está pedindo. Agora, o J2 pode pedir a permissão de trabalho. O que é isso? Para você trabalhar quando você não é um cidadão americano, você precisa de uma permissão de trabalho ou de um visto que te permita trabalhar. O visto F1 e o J1, pela sua característica, ele é um visto que permite trabalhar em circunstâncias específicas. O F1, você pode trabalhar na escola onde você estuda. O J1, você pode trabalhar na instituição que foi... O J1 você pode trabalhar para o fim que foi designado naquele J1. Por exemplo, o au pair, ele vai trabalhar para uma família.
Ele vai trabalhar cuidando das crianças daquela família e, em troca, ele tem algumas contrapartidas que o programa que ele entrou prevê. Então, é uma relação que já é de trabalho. O J, por exemplo, também para a universidade é para o visiting escola, professor visitante. É um visto de trabalho, mas é um trabalho, então eu posso trabalhar em qualquer lugar? Não, é específico daquela instituição que você fez o contato e essa instituição está te dando o visto para você trabalhar para ela, para aquele contrato que gerou aquele visto. Então, voltando para o J2, o J2 pode pedir uma permissão de trabalho que, com essa permissão, ele pode conseguir qualquer emprego. Qualquer emprego. Por exemplo, meu marido, Wilson, que vocês já conhecem de outros vídeos, como está fazendo inglês, porque ele também pode estudar com o J2 permite também. Como ele está estudando inglês, ele resolveu fazer DoorDash, entregar comida, tipo um Uber Eats. Por quê? Porque assim ele pode ter a flexibilidade de continuar fazendo as coisas que ele quer fazer. O inglês, cuidar das nossas filhas, ter um momento com elas. Foi para isso que a gente veio, né? Esse era o projeto dele. Então, ele, com o DoorDash, com esse tipo de trabalho temporário, que você não tem um vínculo, ele pode fazer isso. Nesse momento, ele resolveu fazer assim. Em outros momentos, se ele quiser, ele pode pegar um trabalho de carteira assinada. Não existe isso de carteira assinada, mas assim, um trabalho como eles chamam aqui, full time, né? 8 horas. Um trabalho de escritório, um trabalho de serviço. Porque aqui na Flórida tem muito serviço na área de hospitalidade, né? Tem muito turismo, tem muito hotel, então tem muito serviço na área de hospitalidade. E aí pode ser um trabalho full time, que é, vamos dizer, manhã e tarde, ou um período inteiro, ou part-time, que é meio período. É assim que eles classificam os trabalhos aqui. Full-time, part-time ou por hora. Porque aí você tem shifts, você tem horários que você vai lá, trabalha aqueles horários e vai embora. Então são essas classificações. O J2 pode conseguir qualquer um desses tipos de emprego depois que ele tem a permissão de trabalho, tá? Junto com a permissão de trabalho vem o Social Security. E com o Social Security que a pessoa consegue mostrar para o empregador que ela está apta a trabalhar junto com a permissão de trabalho. Então precisa desses 2 documentos. Tem vídeo aqui no canal falando sobre esses 2 documentos que ele conseguiu já. Então vai lá e assiste depois desse vídeo. Então, pessoal, muita gente se interessa em pedir o J2 para que o acompanhante possa trabalhar. Ah, então ótimo, todo mundo vai pedir o J2 e F1 esquece. F1 e F2 esquece. Não é assim, porque tem alguns programas que não te dão essa opção. E tem alguns programas que não dão a opção do F também. Por exemplo, o Visiting Escola é J. Ele não é aluno, ele é Visiting Scholar, ele tá vindo para trabalhar. Então ele vai ser J, não tem opção. E, por exemplo, aluno de cursos de inglês é F, não tem opção de J. Então, assim, você tem que ver qual que é o teu objetivo, qual que é o visto que se enquadra no seu objetivo. Especificamente para alunos de PhD, muitas escolas dão essa opção de escolha. Por quê? Porque é um curso longo, de 4 anos, é um compromisso de longo prazo. Então, eles... A minha análise, tá, gente? Isso não está escrito em lugar nenhum. Como é um curso de 4 anos, onde eles querem que esse aluno que se comprometeu, que eles estão investindo, se dedique para esse trabalho de estudar e trabalhar como PhD. Durante 4 anos, eles dão essa opção para que a pessoa não tenha motivos para desistir, né? Para facilitar a vida dela, porque o investimento já foi feito. Para ele, se você desistir no meio do PhD, ele perdeu dinheiro, não formou ninguém, não adiantou nada, gastou e não teve o resultado. Então eles não querem isso, obviamente. Então, com isso, muitos programas de PhD dão a opção. E aí, com a opção, você pode escolher. Às vezes, essa opção para escolher vem na própria inscrição. Teve uma faculdade que você já optava ali na hora de fazer sua inscrição, se era F ou se era J. E
Tinha faculdade, na minha faculdade, por exemplo, que é a UCF, foi só depois que eu tinha sido aceita, aprovada, já sabia da bolsa, já sabia tudo. Eu perguntei, posso pedir visto F ou J? Pode pedir os dois. A regra para um tá aqui, a regra para outro tá aqui. E é isso. Então vamos lá. Por que as diferenças? Porque então que todo mundo que pode não escolhe o J. Tem duas diferenças básicas. Você tem que comprovar a renda para manter os seus dependentes nos dois casos, quando você pede os vistos de dependentes. Só que no F você vai comprovar para um ano e a cada ano você tem que comprovar de novo. Para o J você tem que comprovar durante todo o período. Seja esse período 4 meses, se você for um visto em escola que está vindo para um projeto de 4 meses, 4 meses. Se você for um aluno de PhD que vai ficar aqui 4 anos, 4 anos. Então esse é o negócio, você tem que estar preparado para comprovar que você tem como ter uma renda para manter as pessoas durante todo o período. Por quê? Porque mesmo que o Jota trabalhe, ele precisa, esse trabalho não é para sustentar a família. Esse trabalho é para enriquecimento, para conhecimento, para diversão, para uma melhoria na vida da família, um upgrade, né? Não é para bancar a família, não é para cobrir os custos da família. Essa é a ideia deles, entendem? Então, essa é a primeira diferença. E a segunda, e que mais gente tem dúvida, e eu ainda também não sei na prática como funciona, eu só sei na teoria. O visto J está sujeito a uma regra, a tal da regra dos 2 anos. O que é a regra dos 2 anos? Os Estados Unidos, assim como outros países, têm um acordo que alguns tipos de visto, como ele é um intercâmbio cultural, ele é uma questão para enriquecimento, para ampliar os horizontes do aluno e melhorar o país de origem, esse aluno tem que voltar para o país de origem quando termina o programa. É a mesma coisa de quem fez Ciência Sem Fronteiras, veio para os Estados Unidos ou para qualquer lugar do mundo e quando terminou tinha que voltar para o Brasil para aplicar o conhecimento de volta no Brasil. Por isso o Brasil financiou a ida dessas pessoas para os seus programas. Isso é válido então só quando o governo financia? Não. Tem algumas regras. Quando o governo do Brasil financia, no nosso caso de brasileiros ou do país que você é cidadão, quando o governo americano financia, porque o governo americano está financiando numa parceria, então bolsas Fulbright, São J, é essa a lógica. E quando o agente consular olha lá numa lista gigantesca que está disponível no site do governo americano, que os países envolvidos, no meu caso, Brasil e Estados Unidos, têm uma parceria para que pessoas formadas nessas áreas retornem para o Brasil depois do fim do programa. Medicina vale para todo mundo, é geral. Quem vem para a área médica tem que voltar, se for visto J. E, no meu caso, que é Hospitality Management, a agente consular que nos atendeu e entendeu que sim, era aplicável. Então, depois de 2 anos, depois dos 4 anos, a gente tem que voltar e ficar no Brasil por 2 anos, depois que acabar o programa. Essa é a regra. O que eu já ouvi a respeito, tá? Pesquisei um pouco e ouvi a respeito. Essa regra, você pode pedir o waiver no site do governo americano lá, no mesmo lugar que você pega todas essas informações, já tá falando, você pode pedir o waiver. O que é o waiver? É uma liberação. Você pode pedir para ser liberado dessa regra. Você vai conseguir? Não sei. Não tenho a menor ideia, nunca pedi. Então, assim, não posso dizer para vocês que é garantido, né? Não tenho ideia. Mas dizem que existe esse waiver que, se você resolver, depois do fim do seu programa, ficar, pedir uma cidadania, fazer outros passos, existem possibilidades. Não investiguei a fundo quais são essas possibilidades, sei que elas existem. Elas podem mudar a qualquer momento, porque são regras dos acordos entre os países, então essas regras podem mudar. Então, assim, realmente não investiguei a fundo, porque durante esse tempo que está aqui, a gente pode mudar de ideia, porque a nossa ideia é voltar para o Brasil, mas a gente pode mudar de ideia, do mesmo jeito que as regras podem mudar. Então, assim,
acho que quando você vem, não deve ser sua maior preocupação ter que voltar para o Brasil ou não. Eu acho que esse não é o objetivo básico, mas esse é só meu jeito de encarar isso. Espero que as informações tenham ajudado você a entender melhor a diferença entre esses vistos, entender quais são as consequências de escolher um visto ou outro. Se esse vídeo te ajudou, deixa aquele like pra gente, porque ajuda muito o nosso canal a crescer. O algoritmo conta para outras pessoas que esse conteúdo é interessante e que pode interessar para essas pessoas, então ajuda a gente. E se inscreva no canal para ver todas as novidades que a gente posta por aqui, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.